Quando Nair passa por essas garotas, ele pergunta se está tudo bem e se apresenta. Ele fala que não quer atrapalhar a conversa e diz que o nome dele é Nair. Ele fala que ele é novo por ali e cada uma diz o nome pra ele. Ele pergunta pra de preto da onde ela é e ela fala que é de Dallas. Ele pergunta pras outras se elas também são de Dallas e elas dizem que sim. Ele fala que ele é de Ohio, mas que ele está ficando em Houston. Ele pergunta o que tem de bom pra fazer por ali e ela pergunta se agora. E ele diz que sim e fala que ele não conhece nada por ali. E quando ela diz que tem um clube muito bom, a de cinza já começa a dançar. Mas quando ele pede o número da de preto, ela diz que não. E em seguida diz que ela não vai ser capaz de fazer isso agora. Ele pergunta como ele pode vê-la novamente, ela diz que eles podem se ver por aí. Ele pergunta se ele não consegue mesmo o número dela e as amigas dela dizem que elas precisam ir. Ele fala que ele precisa de uma força aqui, mas a de cinza fala que é a hora da retirada. Ele fala que elas são engraçadas e mais uma vez pede o número dela, mas ela diz que não. Ela diz que eles vão se ver por aí, mas ele fala que não é bom deixar as coisas para depois. E em seguida ele diz que tudo bem e deseja uma ótima caminhada. Ele fala que elas parecem estar chapadas. Mas quando ele dá a partida no motor, elas voltam imediatamente. A de preto pergunta se ele vai aparecer hoje à noite. Ele fala que estava tentando dizer isso, mas que agora isso não importa. Ela fala que eles podem combinar alguma coisa, mas ele fala que agora isso não importa. Ela diz que vai rolar uma festa e ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou assim tão rápido. Ela fala alguma coisa e ele pergunta o que ela disse. Ela fala que ele não disse que ele era cheio da grana e que ele poderia ter dito isso no ouvidinho dela. Ele pergunta se só porque ele tem esse carro agora tudo é diferente. Ela diz que não e fala que ela voltou para ouvir o que ele ia dizer. Ele fala que ela já ouviu e pergunta se ela quer ouvir agora e fala que ele vai nessa. A de preto diz que não e pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele pergunta por quê e ela diz por que eles podem sair. Ele fala que estava tentando chamá-la para sair, mas que ela não quis dar o número para ele. A de branco e a de cinza fala que vai dar o número agora e ele pergunta por que só agora. E elas dizem porque agora elas sabem que ele tem dinheiro e ele pergunta o que elas pensam que ele é. Ele fala que elas estão brincando com ele, mas a de preto diz que eles podem sair hoje à noite. Mas ele diz que ele está legal e que ele vai para outro lugar. Ele deseja um ótimo dia e fala que ele vai nessa. Mas a de preto diz que não e pergunta se ele vai abrir a porta para ela entrar. Ele fala que não vai deixar ela entrar no carro dele e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele pergunta por que ele a deixaria entrar e ela fala que eles combinam. Ela fala que pensando bem, ela acha que eles deveriam se conhecer um pouco mais. A de cinza fala que ela também acha que eles deveriam se conhecer. Ele pergunta por que ela não quis dar o telefone para ele no começo e ela fala porque ele é um estranho e que foi tudo muito rápido. Ele fala que ele ainda é um estranho e a de cinza fala que elas precisam se proteger. Ele pergunta então por que elas voltaram e fala que elas não parecem estar se protegendo. Ela fala que elas voltaram também porque ele tem uma boa energia e que parece ser um cara legal. Mas ele fala que está parecendo que elas só voltaram por conta do carro dele. E depois que elas dizem que não foi só por conta do carro, ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se as outras duas também são solteiras e elas dizem que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 1 minuto atrás. Ele pergunta se é verdade e a de cinza diz que até a noite passada. Ele fala que ela mesma está entregando a amiga dela. Ele fala que ela não é solteira e como ela diz que é sim, ele pergunta se ela terminou na noite passada. E ela diz que sim. Ele também pergunta para as outras e resumindo, todas dizem que são solteiras. E depois de mais algum tempo ali conversando com elas, ele as convida para entrar. A de cinza pergunta para onde eles vão, mas ele fala que ele acha que isso não vai dar certo. A de preto pede para a de cinza chegar mais pro lado. E é claro, percebendo que não ia caber todo mundo, o Nair pede para elas darem a volta. O Nair fala que sinceramente isso não vai rolar porque ele sabe que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que realmente se interessou por ele, mas ele fala que não acredita e deseja um ótimo dia para ela.
O Jerry pergunta pra onde ela está indo tão bonita assim, ela diz que está indo pegar o irmão dela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Olivia. Ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que o nome dela é Jerry. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é professora de yoga. Ele pergunta professora de yoga e ela diz que sim. Ela fala que isso poderia fazer muito bem pra ele e ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que sim, que ela é professora de yoga. Ele pede pra ela fazer uns movimentos, mas ela diz que não vai fazer isso ali. Ele diz que tudo bem e ela pergunta se ele quer tentar tocar na ponta dos dedos dos pés dele. Ele fala que tem certeza que ele não vai conseguir fazer isso e ela diz que precisa buscar o irmão dela. Ele pergunta se ele não consegue o número dela e ela diz que talvez da próxima vez. Ele fala que vai ser rápido, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza que não quer, mas ela diz que não. Ele fala que ela disse que não, mas que ele tinha que tentar. Ele fala que ela pediu para ele fazer uma posição e em seguida ela pergunta se esse carro é dele. E como ele finge que não ouve, ela pede para ele esperar e pergunta se esse carro é dele. Ela pergunta se então ele gosta de BMW e fala que é um carro muito legal e ele pergunta se ela não tinha um lugar para ir. Ela fala que o irmão dela pode esperar e ele pergunta por que precisa fazer o irmão dela esperar. Ela fala que ela é aquele tipo de pessoa que gosta muito de carros e que ela nunca tinha visto uma BMW tão linda. Ele pergunta se ela achou linda e ela fala que esse carro é lindo. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que o carro é lindo. E dando aquela curtida com a cara dela, ele fala que não sabia disso. Ele fala que entendeu e ela pergunta há quanto tempo ele tem esse carro e ele diz que há cerca de 1 ano. Ela diz que é muito bom e pergunta qual o nome dele. Mas ele pede para ela esperar e pede também para ela não tocar no carro dele. Ela fala que é um carro lindo e ele pergunta se é um lindo carro e ela diz que sim. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela e se ela pode ver o interior do carro. Ele pergunta se ela acha mesmo que ele deveria deixá-la entrar no carro dele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela é professora de yoga e há quanto tempo e ela diz que uns 8 a 9 anos. Ela fala que ele também deveria fazer yoga e diz que é muito bom para a saúde. Ele pergunta se ela vai dar aula para ele e ela diz que pode ensiná-lo. Ele fala que isso não é para ele e ela pergunta se ela pode entrar, mas ele pede para ela não tocar no carro dele. Ele pede para ela não tocar, mas se ela quiser sentar, ela pode dar a volta. E ela diz que tudo bem. Ela fala que a porta é muito pesada, mas diz que tudo bem porque ela é forte. Ele fala que ela realmente é forte e que ele quase quebrou as juntas dele tentando tirar a mão dela. Ela fala que ele está precisando fazer yoga ou alongar as mãos e fala que vai mostrar pra ele. Mas ele pergunta se ela está tentando quebrar a mão dele. Ele pergunta o que ela fez com o dedo dele e ela fala que puxou e ele fala que ele viu. Ela fala que ele precisa ser flexível em todos os lugares. Ele fala que ela é muito bruta, mas ela fala que ela é forte. Ele fala que ela é forte, mas que ele também não precisa machucar a mãozinha dele e pede pra ela colocar a mão na mão dele. Ele fala que a mão dele é menor e ela começa a rir. Ele pede pra ela não fazer mais isso com o dedinho dele e ela fala que isso é muito louco. Ele fala que ele também acha, mas ela muda de assunto e fala que o carro dele é muito legal. Ele fala que ela pode olhar à vontade, mas que é pra não tocar em nada. Ela pergunta se ela pode abrir, mas ele diz que não e fala que ele não gosta que ninguém mexe nas coisas dele. E como ela começa a fazer várias perguntas sobre o carro, ele fala que ela está fazendo a pergunta errada e que ela deveria perguntar mais sobre ele. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que ele é do Mississippi. Ela pergunta se ele é do Mississippi e ele diz que sim e pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é de Nova Jersey e ele pergunta se é nascida e criada e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo ela se mudou para ali e ela diz que é 5 anos para fazer faculdade. E já nesse momento ele pergunta o que fez ela voltar depois de ter visto o carro dele. Ela diz que ela ama BMW e que ela nunca tinha visto um carro como esse. Ele pergunta se então ela só voltou simplesmente para ver o carro dele. Ela fala que ela queria dar uma olhada no carro dele, que é um carro muito legal. Ele fala que já que ela não está interessada nele, que ela já viu o carro, é melhor eles ficarem por ali. Ela pergunta se realmente ele quer que ela saia, ele fala que lamenta em dizer isso, mas sim. Ela pergunta se ele não pode ligar o carro para ela ver, mas ele diz que não e fala que vai ligar quando ele for embora. Ela pergunta se ele não quer dar uma volta com ela, mas ele diz que não e fala que ele vai sozinho. Ela faz mais uma tentativa, mas antes dela terminar ele diz que não. Ele fala
fala que ele não vai fazer isso e que ela pode apertar aquele botão e abrir a porta. Ela diz que tudo bem e que ele poderia fazer uma aula de yoga com ela. Ele fala que eles vão descobrir no futuro e ela pergunta se ele poderia dar uma carona para ela até a escola do irmão dela. Ele fala que nem se ele quisesse porque esse carro só tem 2 lugares. E ela diz que tanto faz e também até nunca mais.